Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre livros viciantes. Leituras que nos deixam totalmente obcecados, que a gente esquece de tudo, esquece do mundo, inclusive do celular, o que é uma maravilha ficar longe das telas e ficar imerso em uma boa leitura, não é mesmo? Inclusive são leituras que nos deixam totalmente obcecados durante a leitura, não somente isso, pós a leitura também, porque a gente quer que todo mundo tenha essa sensação gostosa que a gente teve ao acabar nessa leitura, então quer que todo mundo leia, então a gente fica pregando a palavra desses livros para todo mundo, para essas pessoas também ficarem viciadas que nem você. Pois bem, montei uma lista aqui, dividi em algumas categorias, no caso, livros mais contemporâneos, clássicos, livros nacionais, para a gente conversar aqui, então atender a todos os gostos, tá? São livros que me deixaram viciadas, assim, obcecadas, que é o melhor termo, porque eu acho assim que obcecada mesmo, tá? Que tem todos os gostos aqui, então eles me deixaram de formas diferentes, seja por causa do enredo envolvente, seja pela trama psicológica, seja porque é um baita de um vira-páginas mesmo. Então, assim, tem muita coisa bacana aqui. Então já pega a pipoca aí, já assiste o vídeo e vai anotando aí, porque eu tenho certeza que você vai querer ler vários dessa lista, tá bom? Vou começar então falando de livros mais contemporâneos para fugir um pouco do que acontece aqui no canal, que eu acabo começando com os clássicos primeiro. Mas eles vão aparecer aí ao longo do vídeo mais para o final, tá bom? E o primeiro título que me veio em mente é um que eu tenho um baita de um carinho com ele, que é a Sociedade Literária Torta de Casca de Batata, da Marian Sheff e da Annie Barrows. Esse livro aqui, ele se passa no cenário pós-Segunda Guerra Mundial e na ilha de Guernsey, e você tem um romance epistolar, ou seja, uma troca de cartas. E essa questão da troca de cartas, no início, quando eu descobri que esse livro era assim, o que é que acontece? Como eu descobri este livro na época, tem até a data que eu li, que eu folheando aqui para fazer o vídeo, foi em 2018 que eu li, justamente quando teve o lançamento da adaptação na Netflix. Eu lembro de ter assistido ao trailer, ter ficado bem interessada pelo cenário, pela história, e apareceu que era uma adaptação de um livro. E aí eu fui correr na mesma hora atrás desse livro, estava esgotada no site da Amazon, alguma coisa do tipo. Eu lembro de ter ligado para uma livraria aqui do bairro, não encontrei, tive em outra livraria, enfim, eu comprei na livraria correndo esse livro, cheguei em casa e comecei a devorar a leitura para saber o que acontece com essa história e depois assistir a adaptação. Então eu tenho essa sensação com esse livro e eu gostei muito. Então assim, essa questão da troca de carta me deixou meia, será se vai funcionar para mim e tal? Mas isso foi muito bom, e isso deixa bem a gente curioso, justamente porque a gente fica na expectativa dessas cartas, quais são, onde eles estão enviando, de onde está acontecendo essa história, o que vai ser entregue, o que vai ser contado nessas cartas. Eu acho que justamente por ser esse romance epistolar, é que deixa a leitura tão ainda mais envolvente. Então, nesse cenário, como eu disse para vocês, de pós-Segunda Guerra Mundial, em que as coisas estão bem destruídas e tal, nessa ilha de Guernsey, a gente tem um grupo ali de pessoas que criaram, inclusive, um clube do livro, justamente para amenizar os danos causados ali pela guerra e mostrando, então, o poder da literatura. E uma dessas pessoas, ela vai encontrar o nome de uma mulher e vai resolver enviar uma carta para ela perguntando sobre alguma edição de um livro, alguma coisa do tipo. Só que essa mulher, ela é uma jovem escritora que está à procura de um próximo livro. Eles vão começar a fazer uma troca de cartas e isso vai ficando cada vez mais intenso, e até o momento que eles vão se encontrar, isso vai se desdobrar de várias formas possíveis, mas a troca de cartas vai ser sempre constante. É totalmente o livro troca de cartas, com datas, com os locais, e as coisas sendo reveladas, contadas. E inclusive, esse livro é um que tem uma das citações que eu sempre gosto de relembrar, de citar em vários momentos, que é essa aqui, ó. É isto que eu amo na leitura. Uma pequena coisa me interessa no livro, e essa coisa o leva a outro livro. E um pedacinho de que você lê nele o leva a um terceiro. Isso vai em progressão geométrica, sem nenhuma finalidade em vista e unicamente por prazer. Então esse livro é isso. Ele vai te levar a vários outros livros aqui, com certeza, que ele é maravilhoso e uma delicinha de ser lido, de acompanhar essa história. Então se você já assistiu a adaptação, lê esse livro que vale a pena, tá? Mesmo assim, porque justamente essa troca de cartas ele dá uma outra sensação em que o livro não consegue colocar essa troca de cartas tão evidente aí durante toda a história. Então não é só no início como aparece no filme, ele é durante todo o livro, né, que tem essa troca de cartas. Uma leitura mais recente que eu fiz é do Ira Levin, que é o Bebê de Rosemary. Aqui nós acompanhamos então um jovem casal
que tá se mudando, né, tá indo para um novo prédio ali, um prédio mais, assim, dos sonhos ali, enfim, mas que tem histórias aí que aconteceram nesse prédio. E aqui a gente tem uma trama aí mais de suspense psicológico, em que a Rosemary vai começar a desconfiar do que é realidade e do que é mentira ali, do que é uma invenção, enfim. E justamente quando ela começa a duvidar das coisas que estão acontecendo, a gente vai acompanhando isso e também vai ficando na dúvida do que é real, do que é inventado, o que é imaginado ali, o que está acontecendo mesmo. Então a gente acompanha isso, os vizinhos ali meio que se intrometendo demais nesse cenário, um marido bem estranho ali que também vai acontecendo coisas. Você quer sacudir a Rosemary em vários momentos ali, porque você fala, não é possível que ela seja tão ingênua, tão boba, que deixa essas pessoas se aproximarem dela. Além disso, esse livro tem uma trama, além da trama psicológica, ele tem a questão de violência contra a mulher, no sentido violação do corpo da mulher, violação obstétrica também. Então, tem alguns temas mais sensíveis nesse livro que são bem importantes aqui para serem falados aqui. Então, por mais que tenha o bebê de Rosemary, a gente vai acabar acompanhando muito mais a gravidez dela. E aqui tem um final, assim, bem marcante, então bem assustador, marcante de alguma forma desse estilo aqui, que você com certeza não vai esquecer. Então, esse livro foi um desses que eu citei para vocês, que eu peguei a leitura, assim, domingo à noite para ler, despretensiosamente. Eu falei, vou ler aqui um pouquinho e tal. E quando eu fui ver, já tinha passado muito mais da metade do livro. E aí só não finalizei porque eu já tava com muito sono mesmo. Não porque o livro me deu sono, mas porque eu tenho, jovem senhora que sou, não consigo passar de certo horário, porque eu gosto de acordar cedo. Enfim, de manhã cedo, café da manhã, eu já tava terminando a leitura. Maravilhoso, eu gostei muito desse livro, tá? Outro livro que eu quero indicar para vocês, esse aí eu li em e-book, que é Massacre da Família Hope, do Riley Sager. E esse livro, ele tem várias reviravoltas, assim, várias mesmo, tá? Então, quando você acha que tá entendendo a história, você vai lá, tem uma outra reviravolta, e você começa a ligar os pontos, não adianta. Você, assim, ele me surpreendeu bastante, talvez porque eu não tava lendo tanto thriller na época, assim, não tava vindo pegando as novidades, eu acho que também tem isso às vezes. Talvez se você é um leitor de vários livros, assim, de thriller e tal, talvez você não seja uau pra você, mas pra mim foi, assim, muito incrível, assim, gostei bastante dessa leitura, tanto que eu fiz um vlog aqui no canal, ano retrasado, se eu não me engano, acho que em 2024. Foi meu primeiro contato, inclusive, com o escritor. Nessa capa você já imagina logo o cenário, então, de uma mansão ali, num penhasco, então isso já tem uma atmosfera bem Agatha Christie. Então aconteceu um massacre nessa família Hope, em que teve uma sobrevivente apenas, a Leonora, que foi a filha mais velha. E nesse momento aí, ela tá hoje, agora, assim, durante a narrativa, né, no presente momento, tá com 70 anos, então ela era criança, assim, ela é bem mais nova, então já passaram-se vários anos, e a última cuidadora dela fugiu, misteriosamente, então é designada uma nova cuidadora para ela, a Kitty, que também tem seus problemas, e ela vai começar a investigar por que essa enfermeira sumiu, o que acontece nessa mansão, que tá bem abandonada ali no tempo, tem vários mistérios envolvendo ali, e aí como você vai formando as suas teorias, reviravoltas e reviravoltas infinitas, ali até a última página tem reviravolta, e realmente eu não conseguia largar esse livro. Então, assim, inclusive me deixou com vontade de ler outros livros do escritor. Eu ainda não peguei nenhum depois desse, mas eu tenho interesse, sim, de ler mais livros do Riley Sager. Outro livro também que eu li em e-book, também fiquei totalmente viciada. Eu gosto muito de pegar esses livros, assim, de thriller e tal, por e-book, e eu acho que ainda fico mais obcecada, porque o negócio ali vai, não sei, é viciante ainda mais, eu acho. Que é o Lugar Errado, isso, Lugar Errado, Hora Errada, de Gillian McAllister. Esse livro, ele tem uma questão que eu gosto, né, de loop temporal. Então, ele tem esse recurso e eu acho que ele desenvolve muito bem esse livro. Então, uma mãe assiste o filho cometendo um crime e ela fica, assim, incrédula do que ela está vendo. E, assim, nisso, na noite, ela começa a querer entender o que levou aquele filho a fazer isso. E no dia seguinte, ela vai acordar antes desse crime. E então ela se mete de alguma forma, por algum motivo, nesse loop temporal em que a cada dia seguinte, né, cada noite, ela quando acorda, ela acorda ainda mais distante do tempo.
Então você começa a querer entender o que levou esse filho a fazer isso, enquanto ela tá desvendando. Você quer entender como ela se meteu nesse loop temporal, o que vai fazer. Ela vai ser possível ela sair desse loop temporal? Como vai ser? Ela vai conseguir ajudar? Ela vai conseguir evitar esse crime? O que tá acontecendo na família dela? O que tá acontecendo com o marido? Tem segredos sendo revelados? O que tá acontecendo ali? Então, você vai se metendo num lugar ali que você não imagina. Então, eu lembro muito bem que eu tava até numa livraria, depois que eu tinha lido esse livro, né? Então, a gente fica tão obcecado com a história que eu escutei a pessoa pedindo indicação de um baita de suspense. E aí, o livreiro, né, tava lá, indicou um. Ah, não, esse aqui já tá batido, tal. Eu queria uma coisa bem diferente. E eu achei esse livro bem diferente quando eu li. E aí eu falei, olha, eu li um livro X e tal, e tem esse loop temporal, e a pessoa... Eu contei a história com tanta emoção, porque quando a gente termina esse livro empolgada, a gente fica assim, nossa, uau! Enfim, eu lembro que a pessoa comprou a ideia e falou, vou levar. E foi na minha recomendação, me senti o máximo, porque dei uma de livreira ali, né, no momento, enfim. Espero que a pessoa tenha curtido bastante a leitura. Outra dica aqui que eu dou, eu não posso deixar claro nesse esquema aqui de citar o Stephen King. Ele tem livros viciantes. Eu fiquei na dúvida de trazer um outro que eu gosto bastante, que é Misery, que também é um livro que me deixou assim, olha, vou te falar pra vocês que é maravilhoso. Só que como eu já tinha assistido a adaptação, eu já sabia de vários desfechos ali, de algumas coisas, mas ele tem um clima psicológico bem intenso, tá? Mas a minha indicação aqui mais forte aqui é para Trocas Macabras. Eu acho que é meu favorito do King, ouso dizer isso pra vocês, tá? Mas aqui em Trocas Macabras, que é um baita calhamaço, então eu mergulhei 700 páginas quase aqui, em quê? Em 5 dias mais ou menos. Foi algo bem assim que eu fiquei até assustada, porque realmente me prendeu com a história sendo construída em Castle Rock, que é uma cidade super querida aí para quem gosta de ler King, já reconhece isso. Mas para quem não leu nada do King, pode ir nessa leitura aqui firme e forte, tá? A gente vai acompanhar então um forasteiro aí, o Sr. Gaunt, que vai aparecer nessa cidadezinha aí de Castle Rock, e que ele vai abrir uma loja chamada Artigos Indispensáveis. Mas será que esses artigos eles são indispensáveis mesmo? Não sabemos, né? Acontece que cada morador vai se chamando, assim, algo vai chamando muita atenção ali, aquele mistério da abertura daquela loja, o mistério envolvendo esse Sr. Gaunt, quem ele é, enfim, como que é essa loja, o que tem desses artigos. E as pessoas quando entram, artigos aparentemente simples, assim, sem grande importância, por exemplo, um card de beisebol, uma foto do Elvis Presley. Então são coisas assim, um vaso de cerâmica, coisa do tipo, tá? Mas a pessoa que entra, ela fica fissurada em pelo menos algum objeto. E o preço dele é assim, financeiro, pro ponto de vista financeiro, é simples, é baratinho, mas tem um adicional que ele vai cobrar depois. Ele não fala na hora, mas é para você pregar peça em alguém da cidade. Mas imagina só, quando várias pessoas dessa cidade vão entrando nessa loja, vão se interessando por objetos, e cada uma está destinada a pregar peça em outras pessoas naquela cidade. E nesse momento, então, o livro é dividido em 3 partes. Então, nessa primeira parte aqui, que é a maior, né? Ele fica construindo esse cenário aqui, apresentando os personagens, como são as vidas deles, as relações que eles têm com outros habitantes da região. E aí você começa, nossa, isso vai dar uma confusão, isso vai dar uma confusão. Nessa segunda parte, desencadeia essa confusão que você já está imaginando, e você fica querendo mergulhar ali como que vai sendo amarrado isso, como que eles vão desvendar, se eles vão descobrir quem fez aquilo. É algo bem envolvente, e aí depois você quer saber se vão descobrir, enfim, quem vai conseguir solucionar isso, vão descobrir quem está sendo o causador dessa desgraça que está assolando essa cidade. Ao mesmo tempo, King está fazendo uma denúncia ali ao consumismo. Enfim, um livro bem envolvente. Tem essa questão do pacto fáustico também, que eu acho bem bacana. Então, assim, tem umas cenas meio horripilantes ali, que para quem não gosta de ler algumas descrições ali, pode não ter interesse, assim, porque é o King, nós sabemos disso. Mas, basicamente, tem muito dessa questão de você estar envolvido nesse sentido do que esse Sr. Gaunt, como ele está conseguindo controlar essas pessoas, qual o mistério envolvendo ele, a presença dele, o que vai acontecer, o que vai acontecer com os outros personagens. Então, são muitos personagens, inclusive, quando eu estava lendo, eu fiz uma listinha de que cada personagem que aparecia, o que ele desejava, o que ele prometia para cada um desses objetos, enfim.
a teia de personagens foi sendo criada e é maravilhoso esse livro. Separei aqui então na categoria para livros mais nacionais, tem 3 livros nacionais que me deixaram assim bem presas quando eu estava lendo esses livros, né? No caso aqui, vou falar para vocês um de escritor que é o Nelson Rodrigues, Meu Destino é Pecar. Apesar dessa capa aqui, o livro assim não tem essas cenas picantes que como aparenta aqui ter nesta descrição dessa forma assim não, tá? Mas acontece o seguinte, que o Nelson Rodrigues é bem, né, falam muito dele e tal, mas ele que falava muito do ser humano, né, do nu e cru do ser humano mesmo. E ele tem uma escrita realmente viciante, ainda mais quando você lê aqueles contos de A Vida Como Ela É. Enfim, esse livro ele tem até uma estrutura de folhetim. Então, se vocês perceberem, vários dos livros que eu vou citar por aqui ainda, vai aparecer nessa questão do folhetim. Tem 2 nacionais que entram nessa categoria, né, desse romance de folhetim. Então, esse romance que era publicado em algum jornal, alguma revista, que saía semanalmente, quinzenalmente, e que deixa a pessoa na expectativa, naquela questão de fosse um grande novelão. E aqui nós temos isso, um grande novelão mexicano, digamos assim, porque temos trama de crime não, mas traição, vingança, crime talvez, de alguma forma, alguma coisa ali, ciúmes excessivo, então casamento ali por conveniência, e você tem arrependimentos, e tem uma trama que vai se desenvolvendo aqui, e algo bem bacana aqui, que os títulos dos capítulos, ele tem algo do Charles Dickens, em que ele vai meio que dando uma sinopse ali do que está acontecendo. Então você se depara com os títulos dos capítulos, por exemplo, o primeiro capítulo, eu seria capaz de matá-lo? Seria capaz de matar meu marido? Aí depois o segundo capítulo, aquele amor nascera sobre o signo da maldição e da morte. Então algo bem exagerado que você vai encontrar aqui, mas ele tem reviravoltas. Não no estilo que eu falei do Massacre da Família Hope, que é reviravolta em cima de reviravolta, mas ele tem reviravoltas aqui bem interessantes e que te prende aí durante a leitura aí realmente, porque ele tem de tudo um pouco. Então se você é noveleiro, com certeza vai gostar deste livro. Inclusive, ele virou uma novela, tá? Várias obras do Nelson Rodrigues têm adaptação aí para cinema e também para o âmbito das novelas, né? Então, baita de livro. Gosto muito de Nelson Rodrigues, tá? Outra aqui que me deixou bem imersa na leitura é Éramos Seis, da Maria José Dupré. Esse livro, ele não é porque é um verapáginas no sentido do enredo ser algo de suspense, como no caso aqui de Meu Destino Pecar. Tem suspense aqui envolvido, tem algo que aconteceu no passado que está voltando, mistérios aqui escondidos. Esse aqui não, mas ele tem uma trama muito bem contada pela narradora aqui em primeira pessoa, que é a Dona Lola. Então a gente acompanha ela ali já começando, atravessando a rua, indo para o lugar em que ela morou com sua família e olhando para aquela casa, enxergando ali naquela casa lembranças. Então a gente vai se acompanhar a forma tão melancólica como que ela descreve essas lembranças, esse saudosismo, e a gente se envolve, se prende, se afeiçoa aos personagens. E aí isso faz com que você queira saber o desfecho de cada um, quer saber o que aconteceu com cada personagem. Então ela vai voltar no tempo, contar as coisas desde que os filhos eram crianças. Então o que vai acontecendo ao longo dos anos ali nessa família. Então é um livro curto, mas que você prende ali muito nessa história. É um drama familiar. Eu acho que também drama familiar acaba envolvendo bastante a gente para ser uma leitura que seja viciante mesmo. Então ele tem essa questão de um romance meio que histórico, um romance familiar, esse drama familiar que é bem envolvente pelos personagens, pelo enredo, pela forma que é contada pela Dona Lola, saudosa aí dessas lembranças que ela tem. Então é um livro que eu amei, chorei, ri, tem de tudo um pouco e você fica realmente querendo abraçar esses personagens, principalmente a Dona Lula. Outra aqui, nacional, também um romance de folhetim, é A Muralha, da Diná Silveira de Queiroz. Esse aqui, eu lembro que no sentido assim, eu já assisti, na época que passou na Globo mesmo, nos anos 2000, a adaptação que tem A Muralha. Era uma série que eu era totalmente apaixonada naquela série, sempre gostei de coisas mais de romance histórico, do tipo, inclusive na questão de adaptações para TV, cinema. E aqui, quando a editora, a Instante, ela anunciou esse lançamento e eu vi, eu falei, A Muralha? E eu falei, nossa, existe um livro, então, que inspirou aquela série, né? No caso aqui, esse livro estava há muito tempo fora de mercado editorial,
como outras obras da Diná Silveira de Queiroz, e a editora lança, né, e vem trazendo cada vez mais obras da escritora que são muito boas, tá? E aqui tem esse âmbito aqui no sentido de século XVIII, os desbravadores, então eles adentrando aí no território à procura de ouro, então na época dos bandeirantes, e é sendo contado do ponto de vista aqui, o que isso representou para as mulheres. Então elas tinham que lidar então com seus homens, com seus maridos, pais, filhos, irmãos, todos eles aí adentrando o território à procura de riqueza, à procura de ouro, e como que essas mulheres ali estavam nesse cenário ali. Então é um romance aqui que foi encomendado para Diná fazer em comemoração ao 4º centenário da cidade de São Paulo. Então ele foi todo pensado dessa forma, e por ser de folhetim, ele sempre termina com ganchos também, que você fica envolvido na narrativa, então ele já foi pensado dessa forma de ser de folhetim, então já tem essa contribuição que a gente tem na própria forma da escrita. E esse livro a gente fica assim, olhando realmente o que está passando na cabeça das mulheres, são vários personagens ali, várias subtramas que vão aparecendo, e mesmo quem já assistiu, no caso, quando já tinha assistido a minissérie, foi muito surpresa aqui para mim entender o que realmente estava querendo passar aqui a ideia dessas mulheres fortes, destemidas, e que elas não ficam só esperando os seus homens, elas vão à luta, então mostrando a força delas. Então realmente foi um livro aqui que me prendeu muito, e eu também, assim, 400 páginas aqui, em pouquíssimo, assim, 2 dias, assim, eu devorei. Então são livros, assim, que realmente não tem como largar. Aqui eu separei livros, agora mais clássicos pra gente conversar. E aí, deixar os calhamaços para o final. O calhamaço eu vou deixar para o final, mas com certeza, se você já me conhece, já sabe que eu vou citar aí, tá bom? Mas não tem como deixar de falar de leituras viciantes e não recomendar pelo menos um livro da Rainha do Crime, né? Pois bem, trouxe Assassinato no Expresso do Oriente. Então, se você não leu ainda nenhum da Agatha Christie, ou se leu algum outro título e não gostou muito, leia esse livro. É impossível você não ficar viciado nesse livro, porque assim, eu li na época da escola, e foi meu primeiro contato com a Rainha do Crime, e eu fiquei assim, querendo ler todos os livros da Rainha do Crime desde então. É um livro que eu pretendo reler esse ano, para o projeto aí do Read Christie, né, que é um desafio anual que tem, organizado pelo perfil oficial da escritora, em que você tem um desafio mensal, enfim. Eu comecei isso no vídeo de metas aqui do canal. E aqui nós temos um assassinato que vai ocorrer num trem, só que tem uma nevasca, o trem fica preso, e aí vai ter um personagem que está neste trem, né, por um acaso, que é o Hercule Poirot, famoso detetive da Agatha Christie, e ele vai começar a interrogar todos os passageiros ali do trem, e ele vai querer entender, né, querer saber a relação que eles têm, que relação que eles têm com a pessoa que morreu, como que foi essa morte, e aí vão parecer que alguns passageiros ali têm relações além do que eles aparentam ter. Talvez eles se conheçam de alguma forma, tem alguma coisa envolvida, alguma coisa com essa pessoa, será? Quem é que tem a ver? Quais são as relações que eles têm? Então, assim, e é legal que alguns livros acontece isso, eles têm... Ah, eu já achei aqui, peraí que eu perdi a página. Tem aqui, ó, o mapa do trem. E aí você começa a querer fazer, anotar os passageiros e anotar onde eles estavam, o que tem ali, o que aconteceu, como que pode ter passado por esse lugar, quem viu, quem não viu. Então você vai criando teorias para esse livro aqui. E eu gosto demais da conta desse livro aqui, então, assim, um carinho absurdo, e tô louca pra fazer a releitura esse ano desse livro. Há altas expectativas que eu vou gostar, com certeza, mesmo sabendo do desfecho surpreendente, tá? Mas eu quero lembrar como é que o Hercule Poirot, ele vai chegar na conclusão desse livro, que é sempre muito bacana você construir isso nos livros da Agatha Christie. E não achem que é sempre mais do mesmo, a Agatha Christie, ela consegue sempre nos surpreender bastante em seus livros, tá? Eu amo de paixão. Um livro aqui que eu li nessa época que eu tava lendo a Agatha Christie na escola, e eu lembro que eu também fiquei assim, nossa, que livro maravilhoso, enfim, é A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Jules Verne. Aqui nós vamos acompanhar o Phileas Fogg, né, que é um senhor ali rico, e que ele participa de um clube ali de homens, ali de cavaleiros, e que eles vão conversando ali e acaba surgindo uma aposta, e ele diz assim, eu sou capaz de dar a volta ao mundo em 80 dias sim, e ele aposta todo o seu dinheiro. Na mesma hora ele parte, junto com o recém-contratado empregado dele, e pronto, vai com tudo ali, e ele vai fazendo assim, aventuras, porque ele vai passando por vários
países, vários lugares diferentes e vai traçando um plano ali para como ele vai conseguir poupar, ganhar tempo, ganhar horas, ganhar dias ali e todos os planos que ele vai fazendo e vai conhecendo pessoas diferentes, então vai fazendo são aventuras, né? Então tem viagem por trem, navio, por meio de elefantes, inclusive. E tem, além disso, dessa trama que vai te envolvendo, tem a figura de um detetive também que tá atrás dele, porque aconteceu algo ali e ele tá investigando, tá suspeitando do Phileas Fogg. Enfim, é um cenário bem bacana, uma baita de uma aventura ali, é uma ótima indicação, inclusive, para quem quer começar a ler clássicos, justamente porque ele tem essa questão de ser uma leitura que te prende por vários elementos possíveis, a mais que tem essa questão da aventura bem contagiante aqui, que você se afeiçoa aos personagens e você quer saber um pouco mais aqui, se ele vai conseguir, como é que vai acontecer, e o dinheiro dele, e tem um pouquinho de romance, tem um pouquinho de tudo aqui, e é bem bacana a leitura. Um aqui que pode até surpreender algumas pessoas é Madame Bovary, do Flaubert. Esse aqui é um livro que quando eu li, eu falei assim, gente, que leitura viciante, porque eu fiquei muito obcecada com a história da Emma Bovary pelas escolhas que ela estava fazendo ali ao longo da vida dela ali durante o casamento. Então você quer entrar naquele livro, quer sacudir a personagem da Emma. Aconteceu muito isso quando eu li Ana Karenina também, tá? Que eu também quase trouxe aqui para indicar para vocês como leituras viciantes, mas acontece que talvez algumas pessoas podem achar que você vai começar a virar muitas páginas ali, e eu acredito que literatura russa, naquele caso ali, não entre tanto na categoria. Mas fica a dica aí também, tá? Mas o Madame Bovary, você fica naquela questão de uma mulher sonhadora, porque ela estava lendo, sempre leu muito livro, muito romance, e quando ela se casa, ela acha que a vida dela vai ser exatamente do que ela leu, tudo ali, sabe, daquele jeito que ela idealizou. Então ela acaba sofrendo um tédio durante o casamento, a vida dela começa a ser um tédio. Então é um livro que fala muito sobre esse tédio, muito mais do que essa questão de ser uma mulher adúltera, então tem muito mais a questão do tédio em si, que é discutida nesse livro, e as escolhas loucas que ela vai tomando aqui, que você fica assim, meu Deus do céu, não é possível. E você não consegue desgrudar porque você quer saber aonde isso vai parar. O que ela vai fazer agora? Não é possível. Aí você fica assim, não é possível que ela vai fazer isso. Aí você lê mais um pouco. Não. Caramba, alguém sacode essa mulher com essas decisões que ela tá tomando. E aí você fala, mas que fim vai ter isso? Então você vai acompanhando justamente essa história aqui que me absorveu bastante. Realmente eu não conseguia desgrudar desse livro, apesar de ser um clássico, apesar de ser um pouquinho maior, enfim. Esse livro me deixou bem assim com a história e você querer saber o desfecho dessa personagem aqui. Não só o desfecho, mas as decisões que ela vai tomando ao longo do livro, que isso é bem importante aqui. E a forma também irônica do Flaubert em vários momentos, isso tudo vai te conquistando bastante durante a leitura. Outra aqui, esse aqui é maravilhoso, gente. Ai, maravilha. Que é Covardes, do Henryk Sienkiewicz. Esse aqui ficou entre as minhas melhores leituras de 2025. Então, assim, não tem nem o que falar, né? Mas eu já panfletei tanto e vou continuar panfletando bastante. Aqui vai se passando um cenário bem interessante, que é a Roma de Nero. Então, só o cenário por si só já te conquista bastante, né? Então, ele já hipnotiza você dessa forma. E tem personagens aqui cativantes também. A gente vai acompanhar, então, o romance aqui sendo formado entre o Marco Vinícius, que é um patrício romano, e a Lígia, uma jovem cristã. E ali no início algumas pessoas podem achar uma coisa muito calma, tá? Mas eu achei ok, tá? Não achei nada assim demais, não. Mas chega um momento, depois, sei lá, de 50 páginas, negócio assim, você não consegue largar a história, porque vão aparecendo personagens, vai aparecendo a figura de apóstolos, como Pedro e Paulo, vai a questão do martírio aos cristãos, a arena dos leões, né, os cristãos sendo condenados, a arena com leões, enfim. Então tem um cenário ali, e a forma como é contada, as cenas são muito bem descritas, você sente muito, tudo é muito real ali quando você está lendo. Então você sente a emoção, você sente cada, sabe, sofrimento ali dos personagens, você sente a sensação. É como se estivesse assistindo ali presencialmente tudo ali. Então, muito bem descrito, muito bem contado. É muito bonito de ser lido. Então, é triste algumas passagens, então você sente aquilo, o sofrimento ali,
mas você vê um personagem principalmente passando por uma redenção muito bonita. Então, esse cenário aqui, ele é bem interessante e você fica muito conquistado com essa obra. Vai por mim que você vai gostar muito de Covardes. Assim, não tem nenhuma pessoa com quem eu indiquei Covardes que leu e não vem ter falado comigo que gostou bastante dessa minha indicação. Acreditem, assim, esse livro é maravilhoso e, assim, sem palavras. E esse aqui me enfiou num esquema de pirâmide literária absurda, tá? Que depois eu compartilho com vocês esse esquema em que eu caí, tá? Mas vocês vão entrar pela sua conta e risco, mas vai valer muito a pena, tá? Outra leitura que eu gostei bastante, apesar de ser muito densa no início, mas ela vale cada esforço extra que você vai fazer durante a leitura, tá? Que é O Nome da Rosa, do Humberto Eco. Porque às vezes a gente fala assim, leituras viciantes não quer dizer que são 100% leituras fáceis de serem feitas. Então, leituras viciantes, elas podem ser porque elas são virapáginas, porque elas têm muitas reviravoltas, ou porque elas têm um enredo que simplesmente é impossível você abandonar. Então, como eu disse para vocês, Madame Bovary tem um enredo que você te prende bastante. Covardes te prende bastante. Aqui, o Humberto Eco, ele faz algo assim que você fica de um jeito hipnotizado ali com a maneira que você quer entender tudo. Esse aqui é aquele livro que, assim, o leitor sabe que quando a gente está pegando, principalmente livros clássicos, assim, a gente não consegue entender tudo, principalmente na primeira leitura. O que é triste, né? Que a gente sabe que... Triste ou não, porque você vai fazer outras leituras, porque você vai querer entender mais e vai fazer você revisitar personagens, cenário maravilhoso. O Humberto Eco, ele fez um romance justamente mais desafiador no início, para o leitor vencer esse obstáculo e depois ser bem recompensado no final. Esse é um livro que tem essa base também de um suspense, então tem uma investigação, porque mortes vão ocorrer nesse mosteiro e vai ter investigação de forma silenciosa, feita pelo Guilherme de Baskerville e o Adson de Melk, que eles vão chegar nesse mosteiro por outros motivos e vão se deparar com esse cenário acontecendo, né, de mortes, e que, na verdade, estão ali para discutir, porque vai ter um encontro da igreja, organizado pela igreja, justamente para discutir questões relacionadas a posses materiais, a questão política. Mas o cenário descrito aqui, da Idade Média, as questões, debates filosóficos, políticos, e é tudo muito bem feito, tudo bem construído, que você fala, eu quero entender tudo. Aí você fica viciado em todas as camadas do livro, em todos os debates, porque tem várias questão de simbologia também desse livro. Então você fica querendo olhar todos os detalhes e viciado em cada página do livro, em cada desenrolar da história. E ao mesmo tempo você fica viciado em querer entender essa questão do suspense ali. Então você fala, peraí, o que isso vai ter a ver com esse suspense que está acontecendo? Será que isso tem a ver? É claro que tem a ver. Aí você fica querendo estabelecer ali, porque assim, a cada dia ali uma morte vai aparecendo. Então um dia vai passando, mais uma morte vai surgindo ali. E o que ela tem a ver? O que ela tem a ver com a anterior? E qual vai ser a próxima? Você vai começar criando teorias. Então é um livro que te prende por várias camadas, pela escrita, por você realmente querer entender tudo desse livro, mas você sabe que não vai conseguir entender e vai querer ler outra vez. Então é um livro que deixa você dessa forma, tá? Já te aviso. E é claro que não vai ficar de fora aquele que é o meu favorito da vida, que ele acho que é o maior representante de leitura viciante, leitura que me deixou obcecada, que é o Conde de Monte Cristo, da Alexandre Dumas. É impossível não citar ele. Eu deixo até pro final, tá? Pra não ficar uma coisa tão repetitiva aqui no canal, mas livros que nos deixam obcecados não tem como ficar diferente. Então, assim, é uma trama de traição, justiça, vingança, esperança, e uma teia aqui que o Dumas escreve, em que é um romance de folhetim. Ele é feito justamente para deixar o leitor bem preso, bem amarrado na história. Então você acompanha esse jovem marinheiro em que ele é traído por pessoas próximas a ele, é condenado à prisão, e aí você começa a ver se ele vai conseguir fugir, como vai ser o plano de fuga, como que ele vai querer se vingar, qual vai ser o plano dele. E ele vai criando tudo de uma forma muito detalhada, e o leitor ele é muito surpreendido. O leitor ele é cúmplice dele, mas ao mesmo tempo ele fica surpreendido com as decisões tomadas pelo Conde de Monte Cristo, porque o Conde de Monte Cristo ele esconde da gente o que ele está decidindo ali e nos revela só depois. Personagens vão aparecendo aqui na história,
e subtramas vão aparecendo aqui, e aí você pensa assim, peraí, esse personagem aqui vai ser responsável por qual vingança? Porque são três, quatro pessoas responsáveis, né, pelo sofrimento do Conde aqui, e você vai pensar assim, peraí, esse aqui vai influenciar isso daqui, peraí, esse aqui vai ser pra vingança desse outro personagem aqui, esse personagem tá vinculado a esse, então você vai começando a criar ali toda a trama possível, coisas que você acha que não tem muita importância, acredite, tem importância para a história, porque tudo aqui é muito bem pensado, afinal de contas, meu livro ficou assim, todo marcado, tudo escrito, maravilhoso, assim, sensacional. E, por fim, uma leitura que eu estou fazendo no momento, mas, assim, está me deixando nesse aspecto, e eu espero que daqui a umas semanas, daqui, no caso, 15 semanas, mais ou menos, eu tenho falado pra vocês que eu estou totalmente obcecada com Os Miseráveis. Pra quem não sabe, tá tendo leitura conjunta, tá? Tem um link aqui pra você conferir caso você tenha interesse. Tem um vídeo no canal explicando direitinho. É uma leitura que eu dividi pra ser feita em 17 semanas. Eu já li em torno de 200 páginas, né? Então, nessa parte aqui. Tá bem divididinho o cronograma. Tá bem bacana com o material que eu tô disponibilizando pelo Catarse, enfim. E, assim, gente, eu tô ficando apaixonada por esses personagens, pela escrita do Victor Hugo. Meu primeiro contato com o escritor é um baita desafio, é um calhamaço, né? O senhor calhamaço aqui, mas é uma leitura que está me prendendo, assim. Eu tô bem imersa mesmo na forma bonita que o Victor Hugo escreve, de apresentar o personagem. Então, eu tô ainda bem no início, então já fui apresentada ao Bispo, ao Jean Valjean, a Fantine. Então, tá bem no início, mas tá muito bom, muito gostoso. Eu falo, ai, esse aqui tá me deixando viciada, eu quero ler mais esse livro. E tô tentando ir por meio das metas, justamente para a produção do conteúdo para quem tá apoiando o clube, enfim. Mas eu tô em altas expectativas que no próximo vídeo, atualizando aí indicações para vocês de livros iniciantes, esse livro aqui vai aparecer logo. E estou realmente bem impactada aqui, logo aí, 200 páginas e eu já estou, ó, amando demais. Depois a gente conversa mais sobre esse livro, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações e me conte aqui um livro que te deixou totalmente viciado, um ou mais livros, deixe suas indicações aqui e também se vocês já leram alguns desses livros e se vocês tiverem interesse em ler, tá? Então são leituras assim que nos prende, que deixa a gente fora das telas, o que é bem importante. Cada vez mais a gente fica preso muito tempo nas telas, inclusive quando eu falo para vocês que eu gosto de ler e-book, eu opto por ler por meio do Kindle justamente por isso, para ficar longe das telas, não remeter o celular a algo como rede social, algo do tipo. Então, antes de dormir, eu gosto de estar lendo um livro desses. E leituras assim mais de suspense, coisas do tipo, eu gosto de ler antes de dormir porque ela é uma leitura mais tranquila de ser feita, não envolve você ficar fazendo marcações demais, escrever nas margens, fazer muita anotação desse tipo. Então, são leituras que te envolvem bastante e te deixam assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações, que essas leituras te também deixem você assim, fora das telas, te tirem da ressaca literária. Então, assim, espero que vocês curtam essas leituras tanto quanto eu gostei e te deixe também totalmente obcecada e queira indicar essas obras para outras pessoas, tá bom, pessoal? Então, lembrando sempre que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários, tá bom, pessoal? Olha, um beijo enorme, tchau, tchau, até o próximo vídeo.